E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de quê? De todo mundo. Então note vocês que agora aquela figura macabra do diabo, que foi apresentada na passarela da escola de samba Gaviões da Fiel, não é uma representação muito própria hoje da ideia do diabo, não. Ele é sedutor, ele vem com a face muito bonita, ele vem com a voz melíflua, ele não vem com tridente na mão, ele não vem com rabo, não vem com chifre, ele vem com aparência bonita, ele vem de forma encantadora, ele vem fazendo propostas mirabolantes, ele vem oferecendo vantagens, ele vem com todas as taças dos prazeres borbulhando. É dessa maneira que ele seduz, com falsos ensinos, com falsos prazeres, com falsas riquezas, com falsas vantagens, e ele vai seduzindo as pessoas. Em que lugar? Em todo o mundo. Em todo o mundo. Então, preste atenção que foi assim que ele fez lá com Eva, não foi? Vem disfarçado, vem oferecendo dúvidas, vem fazendo inversão de valores, e ele vai seduzindo as pessoas. Mas mais do que isso, o dragão é inimigo acusador. O versículo 9 nos mostra que ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Você sabe que Diabo e Satanás são termos que representam exatamente isso, acusador e adversário. Ele é o acusador, ele é o diabo, acusa de dia e de noite. E ele é Satanás, ele é adversário, ele é opositor. E se você notar ainda, versículo 10, está escrito aí, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O que eu acho maravilhoso é que, diante das acusações, você tem um defensor, né? Você tem um defensor. Isso me lembra aquele conhecido sonho de Martinho Lutero, quando Satanás apareceu para ele em sonho e mostrou para ele uma lista enorme de pecados terríveis. É isso aqui que você é, Lutero. Olha o que você fez, olha o que você falou, olha o que você pensou, olha o que você desejou secretamente. Olha quão horrível você é. E no sonho então diz que Lutero disse para o diabo, para Satanás: é verdade, eu fiz tudo isso aí mesmo, falei tudo isso aí mesmo, desejei tudo isso aí mesmo. Só tem uma coisa que não está escrita aí, é que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Irmãos, quão maravilhoso é isso. A Bíblia pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o anjo quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Toda vez que chega uma acusação contra você, é o seu advogado, Jesus Cristo justo, que levanta e diz o seguinte: não, por esse pecado eu já morri. Ele não precisa ser punido, não, eu fui punido no lugar dele. Então, ele que reconhece o seu pecado e confessa o seu pecado, está perdoado, porque o sacrifício que eu fiz na cruz foi suficiente para purificá-lo e para libertá-lo desse pecado. Que coisa maravilhosa é você entender essa verdade. Mas mais do que isso, meus irmãos, este inimigo, diz o versículo 12, ele está cheio de cólera. Cólera. Está cheio de cólera porque foi expulso do céu e sabe que lhe resta pouco tempo. Ele está cheio de cólera porque sabe que já está derrotado. Ele está cheio de cólera porque lutou contra o Messias e foi derrotado, lutou contra Miguel e foi derrotado, e lutou contra a igreja e foi derrotado. Ele é um inimigo derrotado. Então é muito importante entender que o que foi feito aqui em São Paulo, no período do carnaval, foi uma afronta ao nosso glorioso Redentor, porque tentou passar uma imagem de Cristo debaixo das botas de Satanás, e não é essa a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é que Jesus Cristo é aquele que é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Louvado seja Deus! Mas notem mais, amados irmãos, o dragão é um inimigo limitado. Louvado seja Deus por isso. Primeiro, limitado quanto ao espaço. Versículos 8, 9 e 13, diz que ele foi expulso do céu e atirado para a terra. Em outras palavras, lá no céu não tem mais espaço. Lá não tem mais vez. Lá não tem mais chegada. Lá não tem mais entrada. Lá não tenta mais ninguém.
Lá não seduz mais ninguém. Lá não exerce mais nem poder e nem autoridade sobre ninguém. Então ele está limitado quanto ao espaço. Segundo, ele está limitado quanto ao tempo. O versículo 12 diz que lhe resta o quê? Pouco tempo. Pouco tempo. Os dias dele estão contados. E mais, aqueles que acham que o diabo é o rei do inferno, aquele que manda no inferno, que ele que vai, nada disso, ele que vai ser atormentado no inferno. Ele não tem as chaves do inferno. Ele não tem poder sobre o inferno. Quem tem poder sobre o inferno é o Senhor Jesus Cristo. Lá vai ser o lugar do seu tormento, de dia e de noite, para sempre e sempre e sempre. E mais ainda, irmãos, ele está limitado em relação a poder. Poder. O diabo é vencido por Jesus, no versículo 5. O diabo é vencido pelos anjos, no versículo 7 e 8. E o diabo é vencido pela igreja, versículo 11. Então note isso, irmãos, não tem momento em que ele é vencedor, ele é derrotado, ele é um fracassado. A derrota dele já está lavrada, já está sentenciada. E oportunamente, depois que passar o pouco tempo, diz a Bíblia, que ele vai ser lançado no lago do fogo, onde será atormentado para sempre e sempre e sempre. Pois bem, eu gostaria então de olhar com você qual a intervenção de Deus em favor da igreja nesta batalha contra o dragão. Primeiro, a ação protetora da igreja. Note vocês, no verso 6, que a mulher foge para o deserto. E aí você vai perceber que esse deserto é o local onde a igreja está, este mundo. Mas no versículo 14, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Estas asas da grande águia significa que quando o dragão ataca a igreja e vem para o deserto, que é onde nós estamos, para atacar a igreja, Deus dá livramento para a igreja do ataque de Satanás. Se Deus não nos desse livramento, irmão, nós não teríamos condições de lutar. Nós não somos fortes o suficiente. Essa é uma luta desigual. Mas Deus dá livramento para a sua igreja. Louvado seja Deus. Versículo 16 diz: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Pense você em quantos rios caudalosos de perseguição vieram contra a igreja ao longo desses séculos, irmãos. Quantas perseguições, quantas fornalhas, quantos martírios, quantas situações adversas. E Deus livra às vezes na morte, e às vezes Deus livra da morte, mas sempre livra, sempre livra. Agora olhe você a ação interventora dos anjos, versículos 7 e 8, ou peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Eu fico impressionado com essa cena. A gente tem que ter cuidado para não romantizar demais, ou não criar nisso um misticismo, mas eu gosto de pensar naquilo que Francis Schaeffer, considerado a mente mais lúcida e interpretativa do século passado, quando ele coloca da seguinte maneira a situação. Pense você numa casa de 2 andares. No andar de baixo é o andar que nós moramos. É o mundo visível, tangível. Você pensa, você fala, você anda, você toca, é aqui. Aí o andar de cima é o que a Bíblia chama de regiões celestes. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, no 2º andar. Você não vê, mas ele é real. Você não percebe, mas tem uma luta sendo travada. E diz o texto que o arcanjo Miguel está liderando anjos de Deus nessa batalha, e o dragão está usando os seus anjos caídos nessa batalha. Mas quem vence essa batalha? Miguel e os seus anjos. Ele é derrotado. Derrotado no céu, derrotado nas regiões celestes, derrotado na terra. Sempre derrotado. A igreja vai triunfando.